Bom, o programa de hoje já começa com entrevista, né? E nós vamos conhecer uma história muito bacana. Você já conhece o trabalho dela como cerimonialista, né? Uma das mais requisitadas da cidade, tem um trabalho muito legal, mas foi fisgada pelo bichinho da história, né? Como o Vanderlei gosta sempre de chamar. O bichinho da história foi lá e mexeu com a Aline e ela agora está fazendo uma pesquisa muito legal com a nossa Tereza Cristina, né? Que, entre muitas outras coisas neste país, dá nome à nossa pequena cidade, né, Aline? Verdade. Como é que você foi parar na pesquisa histórica, né? Tudo Porque bem. todo mundo já te conhece como cerimonialista, como eu disse, uma das mais requisitadas da cidade, uma das mais respeitadas, mas a Aline agora está se concentrando numa pesquisa extensa e com bons frutos, né? É Relacionada verdade. a Tereza Cristina. Verdade. Bom dia a todos. Foi uma coisa realmente inesperada. Essa parte de história é uma coisa que eu sempre gostei, Uhum. desde a escola e tal. Mas eu fui fazer um curso voltado para casamentos. E ele foi feito pela Manuela César, do blog Colher de Chá. Ela também é um blog para casamentos, mas ela também foi mordida por esse bichinho. Também, né? E aí, uma das vertentes desse curso, sobre etiqueta e tal, social, é esse estudo da história, da etiqueta durante a história. Legal. E aí, chegou um momento que ela começou a falar sobre Leopoldina, Dom Pedro I e tal. E aí, nesse estudo, e eu adorando aquilo, eu falei, realmente Tereza foi um Cristina. insight. Tereza Falei, Cristina. Tereza Cristina. E daí foi quando eu comecei a pensar, né, Tereza, eu moro em Teresópolis, a cidade de Tereza, né, a esposa do filho de Leopoldina, foi daí que tudo começou. Né? E aí começou toda essa pesquisa e toda essa paixão que ela despertou em mim. Agora, uma coisa interessante, né, e eu estava conversando aqui com a Aline sobre isso, é que os teresopolitanos não conhecem a história de Tereza Cristina, né? Tudo bem, a gente tem pouco material para isso, né? As escolas trabalham pouco, a gente não tem um museu, né? Não tem uma casa que guarde essa memória da imperatriz, mas o teresopolitano conhece pouco a história, né? E é uma história riquíssima, né? De luta, de força. Exatamente, porque o interessante é falar exatamente sobre isso, né? Porque o teresopolitano, ele não sabe quem realmente foi, e não só o teresopolitano, porque assim, a gente pega livros de história, livro de escola, ela é sempre assim, dita como a sombra de Dom Pedro II. É uma personagem marginal, Exatamente, né? não, ela foi muito ativa. Verdade. Muito ativa, não só de cultura, como, né, a própria Princesa Isabel, né? Verdade. Porque para ela ter sido o que ela foi, ter assinado a Lei Áurea, ter tudo, para a gente ser o filho que a gente é, a gente precisa ter paz. Tem que né? ter um exemplo, né, em casa. Foi exatamente então, assim, isso. foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, juntando tudo isso, toda essa pesquisa, a gente ainda caiu ainda numa coisa, né, coincidentemente, né, dizem que coincidências não existem, né, que esse ano são 175 anos da chegada dela ao Brasil, coincidentemente e, consequentemente, o casamento. Então, foi uma coisa ligando a outra, exatamente, dentro do meu mundo, porque para ela vir, isso acontecia, né? Na época, para sair do país onde ela estava, ela era italiana, verdade. Diferentemente do que muitos acham, né? Portuguesa, não era né? italiana. Ela era italiana. Então, ela já veio já com o casamento em procuração assinado. Ela casa em maio de 1843 e em junho vem toda a comitiva, né? A Fragata Constituição, muito famosa e tal, vem trazê-la e ela chega 3 de setembro de 1843 aqui ao Brasil. E já, né, com essa coisa do casamento. Essa foto que o Gilberto estava botando aí. Essa é a foto do casamento, Essa né? é a foto do casamento em procuração, né? Dela lá ainda, no Reino de Duas Sicílias, e Dom Pedro II assinando aqui. Que legal. E aí, quando ela chega em setembro, aí realmente há um grande aí tem a festa, evento, né? Aí tem a aí festa. Que entra a cerimonialista. E aí tem esse grande evento, né, que foi promovido porque os brasileiros, eles ansiavam muito pela chegada da esposa de Dom Pedro II, já que a história dos pais foi tão triste, né, porque terminou devido a tudo que aconteceu
na história de Dom Pedro I e Leopoldina, né? Traições e tudo que a gente sabe. Então, era uma coisa assim que os brasileiros esperavam que tivesse, assim, agora sim, um casamento. E foi, né? Por mais que as pessoas digam que, né, que ela era sombra, ela não participava, não. Eles desenvolveram um amor, né? A gente pesquisando, a gente vê. Claro, os monarcas, né, nessa época tinham lá suas amantes e tal. A Condessa de Bairral foi uma das conhecidas, né, foi a conhecida de Dom Pedro II, só que ele foi muito mais discreto. E ela era, como uma boa italiana, ela era ciumentíssima. Eu imagino, sangue quente, né? Exatamente. Aliás, eu quando comecei a ler sobre, né, Teresa Cristina, e o Vanderlei tem uma influência muito grande em instigar essa leitura, até por muitas provocações que ele sempre faz aqui, né? Como, por exemplo, o fato de Teresa Cristina nunca ter vindo a Teresópolis, essas coisas que ele sempre gosta de provocar na gente. Eu me surpreendi com muitas ações dela culturais, né? Ela promovia sarais, leituras. O Rio de Janeiro, por tempos, foi conhecido como Pianópolis. Pois é. De tantos pianos que eram espalhados na cidade, e ela trouxe essa cultura. Verdade. Quando ela veio nessa comitiva, quando ela saiu da Itália em junho de 1843, junto dela vieram muitos artistas, pintores, músicos, atores. Então, assim, ela já chegou ao Brasil trazendo tudo isso. Então, a ópera era uma coisa muito distante da realidade aqui da gente, da colônia. E ela trouxe isso. Foi difundido isso nessa época do reinado deles, né, que eles comandaram. E ela propagava mesmo essa coisa da cultura, né? Ela dizia para as pessoas: vocês precisam experimentar isso. Ela tinha essa ânsia de levar a cultura às pessoas. Era muito legal. Quando você vai ao Museu de Petrópolis, que infelizmente todo o acervo relacionado a Teresa Cristina está em Petrópolis, e muitos desses itens estão guardados nos porões de Petrópolis, né? Porque, como a Aline lembrou muito bem, ela não é uma história principal, ela é uma história marginal, infelizmente. Deveria ser a história principal aqui, em terras teresopolitanas, né? Quem sabe um dia a gente consegue isso. Mas você percebe realmente que tem essa marca, né? A característica dela, até os itens pessoais dela são muito fortes, né? Marcam que ela tinha realmente uma personalidade forte. Exatamente, né? Essa coisa dos itens pessoais, né? Voltando a essa área de cultura, ela era ligada a essa parte de arqueologia também. Né, a Pompeia, ela antes de vir, ela participou dessas escavações. Dizem que um dos motivos dela ter esse problema na perna, né, dela ser manca, foi devido a uma dessas escavações que ela participou, que ela se machucou, e depois nunca mais aconteceu sobre isso. Então, falando, né, sobre essa coisa dela ser manca e tal, ela foi também bem... foram assim... Teve uma maledicência em relação a isso com ela, né? Sobre esse primeiro encontro dela com Dom Pedro. E realmente, eu trouxe até essa primeira foto que eu trouxe. Vamos botar a foto aí. Foi... Teresa Cristina não era essa, né? Não, ela não era essa. Isso foi um pintor que na época fez. Deu uma melhorada, né? Porque ela não era uma mulher bonita. Não, né? ela não era bonita. Ela não era era mulher bonita. Realmente era bem feinha, na verdade. Mas assim, não foi assim tão choroso esse primeiro encontro, como dizem. A gente pesquisando, a gente vê e entende culturalmente e baseado na história que tudo foi muito devido a... Porque quando saíram do Brasil em busca do casamento de Dom Pedro II, foram direto à Áustria. Foram lá aonde buscaram a mãe de, né, Dona Leopoldina, onde buscaram a mãe de Dom Pedro II para trazê-lo, para trazer alguém, né, lá dos Habsburgo, da casa austríaca, para cá. Só que devido a toda essa história e todo o fim trágico, né, que levou a Dona Leopoldina a morrer por depressão e tudo mais, eles deram falaram, não vamos mandar não, sabe-se lá se o filho é igual ao pai. Imagino. E aí não quiseram. E aí as pessoas enviadas daqui do Brasil para irem atrás de uma noiva, continuaram, insistiram, e eles dizendo que não. Até que o Império Bourbon, né, que a Teresa Cristina, ela era Bourbon,
já tinha já um interesse comercial nessa coisa, esse relacionamento com o Brasil, né? E Tereza Cristina estava lá. E aí o irmão dela, o pai já tinha falecido, o irmão era o rei, no reino de Duas Sicílias, e aí começou esse trâmite de negociação. E aí veio esse primeiro retrato para Dom Pedro II. Aí Dom Pedro olhou aquele retrato bonito e falou, opa, vou me dar bem. Pode mandar vir. E aí, vamos assinar esse contrato aí, né? E aí isso aconteceu, e aí quando houve esse primeiro encontro, dentro mesmo do barco, não há nenhum registro disso. Chorou, foi pro colo da dama, que era a dona dele, né? Foi pro colo da dama chorar, que ela era feia, que ela não era isso. Assim como Dona Leopoldina também é muito injustiçada pelos livros de história, que ela era gorda. A gente, estudando e pesquisando, ela não era gorda, ela teve 9 gravidezes seguidas, Dona Leopoldina. Então, assim, eu tô grávida. Então a gente sabe a gente sabe que não tem como se recuperar de uma e dirá de 9 seguidas. Né? Então, assim, e assim foi também com Tereza Cristina. Verdade. E aí aconteceu tudo isso. Foi um momento, né, que quem estava dentro do barco dizia que ele se curvou, beijou a mão dela, ela muito nervosa. Ela realmente não era bonita, ela era quase 4 anos mais velha do que ele. Então, assim, mas foi um momento que foram 43 anos que eles viveram juntos, que tocaram esse império durante esse tempo e que foram felizes e que tiveram 4 filhos e tudo mais. Então, assim, são coisas, tá aí nessa foto estão os 3 filhos, porque, infelizmente, ela teve 2 meninos e os 2 meninos morreram com quase 2 anos. E aí ficaram Leopoldina, as princesas Leopoldina e Isabel. E aí, isso era uma coisa também que interessante, que ela era amante da fotografia. Mesmo não sendo bonita, ela adorava posar. Dom Pedro também. E também. Então, aliás, trouxe várias técnicas, né? Dom Pedro trouxe várias técnicas para o Brasil, e cita aí o daguerreótipo, entre muitos outros. Aí a família, né? Muito legal. Olha, essa foto é maravilhosa, né? Essa foto é maravilhosa, gente. Muito legal mesmo. E ela era bem, assim, maltratada com essa situação dos filhos, dos 2 meninos terem morrido e da princesa Leopoldina ter morrido também tão cedo. Verdade. De tifo na Europa. Então, assim, é uma história, Anderson, enorme. Riquíssima. Ela foi uma mulher maravilhosa, com tudo e com todas essas vertentes de cultura, eles viajaram muito. Né? Eles viajaram, Dom Pedro II viajou muito e ela junto. Ela foi a Israel, foi uma das pouquíssimas monarcas que mulheres, né, consortes, né, esposas de imperadores e reis, que esteve em Israel em uma determinada ida à Inglaterra para Dom Pedro tratar de problemas de saúde, tiveram juntos com a Rainha Vitória, que é tão emblemática. Então, quer dizer, houve esse encontro. Então, assim, a cidade precisa saber dessa história. Precisa conhecer. Precisa saber de como ela foi linda, de como ela foi ativa. Uma mulher forte, muito forte. Italiana, e influente, né? Inclusive, em muita coisa que hoje a gente tem como marca cultural. A gente pode dizer que foi Tereza Cristina que instituiu, né? Essa coisa da própria música, da culinária. A culinária fortíssima. A culinária, ela né, como italiana, em alguns estudos dizem que um bom prato de macarrão só foi feito e degustado depois da chegada dela. Cristina, é verdade, né? Porque ela que trouxe isso, né? Ela trouxe essa parte da gastronomia italiana para a gente. Então, assim, todo esse estudo e tudo isso que a gente tem pesquisado, esse encontro de informações junto com o Vanderlei, que é, né, um livro em pessoa, que sabe de tudo, conhece de tudo. A gente quer fazer agora, no meio de setembro, que esse mês de setembro ele é emblemático em relação a esses 175 anos de chegada dela, um encontro cultural com pessoas envolvidas e entendedoras, para a gente poder fazer esse marco desses 175 anos, né, ter esse evento mesmo cultural, para a gente poder fazer esse marco.
E aí sim a gente começar a ver... Tentar trazer coisas maiores, né? Aproveitando, inclusive, né, o gancho da Aline com relação a esse marco, para motivar também o nosso poder público, né? A gente está aí com uma nova administração, uma cabeça nova, né? Com uma estrutura diferente. Quem sabe a gente não consegue, né, finalmente trazer para a cidade de Teresópolis um espaço dedicado à história de Teresa Cristina. Quem sabe a gente não consegue montar um centro cultural, um museu, enfim, né? História, vocês viram que não falta para contar, né? Tem muitas histórias. E nós ganharíamos culturalmente, sem dúvida nenhuma, muito, né? As nossas escolas teriam um espaço de consulta, as pessoas interessadas teriam um espaço para se aprofundar ainda mais na história, né? Porque história é assim, gente, você começa a pesquisar, você não para nunca, né? É pesquisa o tempo todo, né? E quem sabe a gente não consegue provocar aí essa mudança, né, Aline? Vamos tentar, né? Quem sabe? Esse é o intuito, né, da gente, junto com o privado e o público, né, a gente trazer isso. Fazer essa mistura. Porque a gente é Teresópolis devido a uma homenagem realmente ao nome dela, apesar dela não ter vindo, né, como o Vanderlei fala. Mas, assim, a gente estava tão perto de Petrópolis e devido a toda essa parte comercial, né, foi mudado o nome para Teresópolis. Então, assim, por que não a gente saber mais? Petrópolis conhece tanto de Pedro. É catedrática, né? Em Pedro, né? E a gente sabe tão pouco aqui de Teresa, né? Vamos mudar essa realidade, eu tenho certeza absoluta. É isso aí. Aline, obrigado pela tua participação. Parabéns pela tua pesquisa, sensacional mesmo. Obrigada. Eu tenho certeza que você está apaixonada por Teresa. Totalmente. Muito obrigada. E vem mais coisa por aí. Vem mais coisa por aí. Agora em outubro a Aline vai dar uma pausa, né? Com fins maiores, vai se dedicar exclusivamente, né, ao Francisco. E aí depois a gente vai ter que, né, se debruçar esse assunto, porque eu tenho certeza absoluta que vai voltar à pauta. Obrigado. Isso aí, eu que agradeço. Muito Parabéns de novo pelo teu trabalho. Obrigada, muito obrigada. A gente vai para o intervalo comercial, mas é rapidíssimo, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.